que é uma dívida de honra no universo de Star Wars? Provavelmente você já ouviu esse termo, que existe tanto no cânone quanto no Legends. E hoje nesse vídeo nós vamos entender o costume Wookiee que selou a amizade entre Chewbacca e Han Solo. Eu sou Elis, esse é o Nerd Sem Frescura e bora lá? Quando a gente fala de dívida de honra ou dívida de vida, que seria a tradução literal, esse não é um termo novo dentro de Star Wars não, tá? Ele já existia no Legends, ele existe também no cânone e hoje nós vamos debater sobre isso. A principal fonte que nós temos é esse livro aqui, ó, Life Debt, que, né, traduzindo literalmente seria dívida de vida. Ele chegou a ser publicado no Brasil pela Aleph, mas ele sumiu. E então a minha edição é essa aqui em inglês. Mas nós vamos reunir informações aqui tanto do universo expandido quanto dos próprios filmes para destrinchar aí esse conceito, tá? Uma dívida de honra ou dívida de vida, né? A dívida de honra foi a forma que foi traduzida aqui para o Brasil. Era um costume social dos Wookiees, principalmente dos Wookiees, tá? Em que se afirmava que se alguém salvasse a sua vida, você teria uma dívida devida para com essa pessoa. Você devia algo em troca dessa pessoa que te salvou. Lá em Solo, nós podemos ver como foi que o Han Solo salvou o Chewbacca, mas já sabíamos antes, né, que o Chewbacca tinha sido salvo pelo Han Solo. Então muitas pessoas se perguntavam, cara, o Chewbacca tem família e tal, por que ele fica lá andando com o Han Solo? Ele assumiu para si uma dívida de vida, uma dívida de honra, e essa dívida fez com que ele continuasse acompanhando o Han Solo e por fim acabou sendo estabelecido um laço de amizade, beleza? Esse costume ele era bastante observado pelos Wookiees, mas também era observado pelos Gungans, beleza? Então o maior exemplo de dívida de honra que a gente tem dentro do cânone é a relação entre o Han Solo e o Chewbacca. O Chewbacca jurou uma dívida de honra ao Han Solo e permaneceu leal a ele até a sua morte. Mas a dívida de honra ela já apareceu também nas prequels, sabia disso? Apareceu também em Rebels, apareceu no próprio livro homônimo, dívida de honra, dívida de vida, e também foi mencionado em outros livros e HQs. Quando o boss Nass, lá nas prequels, estava planejando punir o Jar Jar Binks por transgressão ao retornar a Otoh Gunga, o que acontece? O Qui-Gon reivindicou uma dívida de honra em relação ao Jar Jar, para evitar que ele fosse punido e também para manter os seus serviços em Naboo. O que vai acontecer com Jar Jar Binks aqui? Ele vai receber punição. Eu salvei a vida dele. Ele passou a ter comigo uma dívida vital. Seus deuses exigem que a vida dele me pertença agora. Binks, você tem dívida vital com estranho? Também tivemos um momento em que o Zeb, lá de Rebels, Gara Zeb Orrelios, reclamou dos lembretes constantes do Ezra de como ele salvou de um agente imperial. E aí o Ezra observou que em algumas culturas, quando alguém salvava a vida de outra pessoa, essa pessoa ficava devendo uma dívida de honra, uma dívida de vida. O Zeb não curtiu muito, não se deixou levar, né? Mas, dependendo da cultura, poderia ser que houvesse essa reivindicação. E é claro que houve outra situação em que o Zeb também salvou a vida do Ezra. E aí o Ezra parou de atormentar o Zeb com toda essa história da dívida, né? Bom, o Chewbacca jurou uma dívida de vida para o Han Solo. A gente sabe disso. Porque o Han Solo o libertou, né, da escravidão sobre o Império Galáctico. Então, isso fez com que o Chewbacca passasse a acompanhar e a proteger o Han Solo durante toda a sua vida. Aqui nesse livro a gente tem um arco em Kashyyyk, que é bem legal também. Mas o Chewbacca, ele justamente acompanha o Han Solo porque ele se sente endividado com o Han Solo. Depois que o Han Solo recupera a Millennium Falcon, lá no Guia do Contrabandista, ele observa que se o Chewbacca, depois da morte dele, tomasse outra dívida de vida, ele voltaria para assombrar o Chewbacca, porque ele queria que o amigo
fosse feliz, né, depois da morte do próprio Han Solo. Lembrando que os Wookiees vivem muito mais do que os humanos. Existe um site na internet chamado Wookiee Center, em que reúne várias informações da cultura Wookiee, tanto no Canon quanto no Legends. Então ele tem bastante informações que são legais, assim. E lá tem um artigo falando sobre a dívida de honra, a dívida de vida, né? Dá pra gente entender um pouquinho mais sobre esse costume aí da cultura Wookiee. Primeiro, essa dívida de vida, ela não é uma obrigação, tá? Não é todo mundo que é salvo por alguém, todo Wookiee que é salvo por alguém, que obrigatoriamente precisa dever algo a essa pessoa. A pessoa que foi salva, ela precisa se sentir em dívida com a outra. Esse é o ponto principal. Por isso que, muitas vezes, esse costume ele acaba sendo meio que mal entendido, sabe? As pessoas não gostam muito, falam que o Wookiee sai de uma escravidão para outra, mas não. Ele precisa se sentir em dívida. Se um Wookiee realmente sentir que deve a sua vida a outra pessoa, que só está vivo por conta de outra pessoa, aí sim, ele pode beneficiar essa pessoa com uma dívida de honra. Muito dificilmente essas dívidas são dadas a pessoas com que se luta junto, camaradas de armas, digamos assim, tá? Porque em combate é dever de cada indivíduo cuidar dos seus. Então, as dívidas de honra, elas não ocorrem em momentos de combate, nem faria sentido. Um outro ponto que é muito importante, que eu quero ressaltar aqui, é que uma dívida de honra não tem nada a ver com escravidão. É do livre-arbítrio do próprio Wookiee ou da própria criatura que escolheu clamar por essa dívida. É uma escolha. E quando um Wookiee decide que ele vai assumir uma dívida de vida, não há ninguém que faça com que ele mude de ideia. Então é melhor aceitar de uma vez. E não é nada incomum que uma dívida de vida, uma dívida de honra, acabe resultando em uma amizade verdadeira, uma amizade vitalícia, como é o caso do Chewbacca e do Han Solo. Já faz muito tempo que o Chewie pagou a dívida dele com o Han Solo, mas o laço de amizade deles foi tão forte que ele se manteve ao lado do seu amigo até o fim. Ele considera o Han Solo como um irmão, um membro da sua família de honra. E isso é muito legal. No Legends, o conceito de dívida de honra era bem mais amplo. E essa dívida, ela era até o final da vida das pessoas mesmo. Tanto que se estendia, a dívida do Chewbacca se estendia até os descendentes do Han Solo. Mas no cânone, a dívida foi um pouco ressignificada, embora, né, o principal seja a mesma coisa. Embora a dívida de vida ela seja mais comum entre culturas como os Wookiees, os Gungans, no Legends nós podemos ver elas estendidas a outras espécies também. E é claro que isso não exclui a possibilidade de que outros humanos possam também considerar que devam uma dívida de vida, uma dívida de honra a alguém. Muito se especulava que poderia ser até o caso da Fennec com o Boba Fett, mas o último episódio do livro de Boba Fett já fez com que essa teoria caísse por terra. Mas nada impede que no futuro a gente veja também humanos assumindo dívidas de honra, dívidas de vida e criando aí laços de comprometimento e de amizade verdadeira, né? Porque com o tempo, se você passa muito tempo ao lado de alguém, com certeza uma amizade será criada. E você, conhecia esse costume Wookiee? O que você acha sobre isso? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligadinho que sempre tem conteúdo por aqui. A gente se vê em breve, é nóis e tchau!